eu tenho asco do Pablo Marçal. Eu acho ele um sujeito baixo, viu? Eu acho ele um enganador. Eu tava falando assim, Lula, Bolsonaro, ambos mentem pro eleitor. O Pablo Marçal transforma os dois na Madre Teresa de Calcutá. O Pablo Marçal é um super mentiroso. E infelizmente ele ganha dinheiro ludibriando as pessoas com aqueles cursos mentirosos dele. Pois é, mas você falou do Centrão, eu queria falar justamente sobre isso. Quando o Bolsonaro estava em campanha, ele abominava o Centrão, dizia que não queria conversa e chamava de tudo no mundo. Quando ganhou a eleição, um pouco tempo depois, o chefe do Centrão, que era Ciro Nogueira, foi chefe de gabinete dele. Como saber que Renan não vai fazer a mesma coisa? Porque Renan não é Bolsonaro, né? Então o Bolsonaro sempre foi do Centrão. A vida inteira dele... Desculpa, mas todos os presidentes são dependentes hoje do Congresso, e do Centrão principalmente. A questão é se você é conduzido pelo Congresso ou se você conduz o Congresso. O Fernando Henrique conduziu o Congresso. O Fernando Henrique foi o presidente que mais fez reformas, ele conduziu o Congresso. Não tinha emenda impositiva. Naquela época tinha emenda também. Renan. Tinha emenda. Mas não impositiva. Eu sei, mas você tá falando do orçamento secreto ou do emenda impositiva normal? Coisas. Mas naquela época você dependia dele da mesma forma. Você tinha também loteamento de cargo. Naquela época. Então ele era obrigado a lotear e ele não apenas loteou menos, como ele passou legislações que para o Centrão eram absolutamente suicidas. A lei de responsabilidade fiscal, ela foi uma coisa revolucionária que o Fernando Henrique passou. A questão é, o Fernando Henrique, que não era oriundo do Centrão, ele conseguiu passar reformas no Brasil e ele não foi conduzido pelo Centrão. O PT, em alguns poucos momentos, ele até conseguia, mas era na base da compra do parlamento. O Bolsonaro, que me desculpem os bolsonaristas, ele sempre foi conduzido pelo Centrão, porque ele não consegue imaginar fazer política para dentro do Centrão, porque ele sempre foi do Centrão. O Bolsonaro sempre falou, palavras dele, eu sou do Centrão. Então, um presidente da República, eu não quero muito me estender nisso, né? Tá bem legal a entrevista, mas às vezes eu tenho... Me corrija aqui, por favor, se eu tô falando muito, tá? Mas um presidente da República, ele tem que mudar o sistema de incentivo que dá poder pro Centrão. Hoje o Centrão tem as emendas do orçamento secreto. 65 bilhões. E que vai aumentar. Como mexer com isso? Deixa ela perguntar que eu molho o bico e te respondo. Eu queria que você comentasse. Algumas pessoas, assim, alguns veículos acabam fazendo uma associação da sua imagem com a de Pablo Marçal. Ele foi candidato a governador em São Paulo. Parece. Como se o MBL estivesse lançando um novo Pablo Marçal. Como é que você vê esse tipo de comentário? E quem é Renan Santos? Para as pessoas que não conhecem ainda, o pré-candidato a presidente da República. Quem é você, né, a sua história, a sua profissão, enfim. Bom, se eu fosse o Pablo Marçal, o Túlio já teria dado uma cadeirada em mim aqui. A coisa já estava em outro nível, né? O que eu posso falar assim, eu tenho asco do Pablo Marçal. Eu acho ele um sujeito baixo, viu? Eu acho ele um enganador. Eu tava falando assim, Lula, Bolsonaro, ambos mentem pro eleitor. O Pablo Marçal transforma os dois na Madre Teresa de Calcutá. O Pablo Marçal é um super mentiroso. E infelizmente ele ganha dinheiro ludibriando as pessoas com aqueles cursos mentirosos dele. E fora as mentiras que ele fala no palco, ele fala, o cara é uma máquina. Eu tô aqui falando verdade, vocês podem não concordar comigo num ponto, discordar, mas eu vou defender com argumentos meus pontos até o fim. Eu não tenho medo de absolutamente nenhuma pergunta e eu também não vou vir aqui lacrar pra cima de vocês. Tipo, eu vou usar você ou você de gancho pra eu... Não, vou te dar... Não, eu vou falar a real, vou falar o que eu penso, eventualmente vocês não vão gostar e é da vida. Não era o que ele fazia. O Pablo Marçal, inclusive, ele vinha nos lugares com um roteiro pra bater num jornalista. Não é isso que eu vou fazer. O projeto do MBL não é esse, o projeto do MBL é de longo prazo. O Marçal teve muito sucesso, ele quase venceu a Prefeitura de São Paulo. Se ele não mentisse lá com aquela carta do Boulos, ele tava no segundo turno e ele ganhava do Boulos. A questão é, ele acabou politicamente. Agora, nós não vamos, eu tenho um partido hoje. Esse perfil, né, seu, assim, de trazer a verdade, o debate e tal, a gente viu isso lá nos Estados Unidos com o Charlie Kirk, que foi assassinado. Vocês que se expõem do movimento MBL, que levam esse debate, que enfrentam, vocês temem aqui que no Brasil essa violência também possa chegar até vocês? Sim, porque ela tá rondando a gente. A Amanda, que é a nossa vereadora em São Paulo, tinha um maníaco, ficou atrás dela com faca, a gente teve que prender ele. Então, houve um trabalho junto com a polícia, a gente prendeu ele. 2 coletores de assinaturas do nosso partido, no ano retrasado, foram alvo de uma tentativa de assassinato. A gente conseguiu prender os rapazes que tentaram matar eles. Eu tenho recorrentes ameaças de morte, especialmente como a gente começou a falar muito do Comando Vermelho, muito do PCC, começaram a bater muito na gente e virar essas ameaças. A pessoa mais ameaçada nossa é a Amanda, e em segundo lugar hoje sou eu. E você fica com um pouco de preocupação, hoje a gente tem que andar com segurança.
Dito isso, a gente não pode mudar o que a gente faz. Em relação ao partido, é um partido novo e, consequentemente, tem dificuldades em relação ao comparativo com os outros. Eu quero falar sobre debate. Você tem como matéria-prima principal a voz, a fala, o conteúdo que você quer expor. O partido vai ter condição de participar de debates na eleição presidencial ou não? Formalmente, o que faz um partido participar dos debates é a emissora autorizar, participe. A boa vontade dos demais participantes, não incluam ele, não em geral acontece. Que não acho que haverá, eu não sou muito amigável com eles também. Ou o partido ter pelo menos 5 parlamentares, tá? Nós não apareceremos na eleição com 5 parlamentares, muito provavelmente. Tá? A gente não tá abrindo... Se quiséssemos, teríamos. Tem muita gente que é um desafio enorme para um candidato novo, de um partido novo, e ainda não ter nem mesmo a exposição, que é um palanque, é um palco muito legítimo, que é o do debate. Então, como é que você vai vencer tudo isso, inclusive o desconhecimento da população sobre o seu nome? Primeira coisa, eu preciso subir nas pesquisas. Hoje, em qualquer cenário... Mas só sobe na pesquisa, você é conhecido. Aparecer, não, mas eu estou aparecendo, eu já estou com 3 a 4%. Eu posso dar um exemplo dos governadores. Como é que pode o Zema, que é governador do estado de Minas, que é o segundo estado mais populoso do país, ter metade praticamente das intenções de voto na pesquisa atas que eu tenho? Você vai ver a movimentação de redes sociais. Agora? 3 a 4% nos cenários, o Zema estava com 1,7%. O Ratinho também, 2 alguma coisa, e quem tá mais próximo junto era o Caiado. Isso na pesquisa Atlas, que pra mim é a melhor pesquisa, e foi inclusive que pegou Estados Unidos, pegou Chile, acertou a Argentina. Pra mim a Atlas hoje é a mais sólida. De maneira bem simples, eu vou me tornar mais conhecido, eu sou o único que tô rodando no Brasil, todos os lugares que eu rodo eu falo dos problemas locais. Por isso que eu tô melhor no Nordeste, eu andei mais no Nordeste e tô crescendo mais no Nordeste. Eu tenho mais que o dobro do que esses caras no Nordeste. Pois é, mas no Nordeste e também em outros estados existe a dificuldade da exposição. Aqui você está dentro de um veículo democrático, mas em outros lugares não permitiria que você estivesse com esse discurso, né? Dizem que não é só Nordeste, não. Não, dizem que era mais difícil aqui. Eu tô conseguindo Olha, eu não vou também criticar concorrentes seus, eu soube que me barraram ainda em 2 rádios aqui, no Rio Grande do Norte, tá? É complicado, sei que isso acontece, isso já aconteceu comigo no Ceará. Vou enfrentar essa barreira, mas aí eu vou gravar meus vídeos, aí eu vou ter que ter minha estratégia. E vou pro debate. Eu vou falar porque eu vou debate. Eu sou o único que está movimentando a discussão das eleições. Provavelmente haverá no máximo 4 candidatos. O Caiado não será candidato, o Zema não será candidato, Aldo Ribeiro não será candidato. Então vai concentrar em Lula, Flávio, Renan e talvez mais alguém. Talvez mais alguém. Então nesse cenário eu estaria... Até porque o Lula não vai nos debates no primeiro turno. Se houver debate no primeiro turno, precisa ter eu. E você vai desafiar ambos para o debate. Exatamente. Renan, a gente agradece aqui a sua presença hoje aqui no 12 em Ponto. Infelizmente o nosso tempo aqui correu. Eu quero que você, inclusive, deixe aqui o seu perfil, enfim, para as pessoas conhecerem mais sobre o pré-candidato Renan Santos, da missão que vai enfrentar aí essa eleição em 2026. E agradecer a sua presença. Maravilhoso bate-papo. Eu espero ter contribuído aqui. Um programa bem legal, gostei de vocês. Renan Santos MBL em todas as redes sociais. Inclusive estou ao vivo permanentemente. Faço lives o dia inteiro, sério, eu tô ao vivo ali, eu tô ao vivo de 12 horas ao dia e vou rodar o estado e vai ser bem bacana. Não, deixa só... Ele não respondeu quem é, eu tinha feito a pergunta, quem é Renan, vamos lá, fica à vontade. Ele foi falar de Massal e esqueceu. E aí, ao responder quem é Renan, eu vou com outro aspecto. É que é muita pergunta, vocês estão me bombardeando aqui. O programa topado de audiência assim. Renan, você se coloca muito... no Brasil hoje se coloca aparentemente bipolar. E de um lado Lula, do outro Bolsonaro. E você tenta se inserir nesse meio. Como é que você imagina se colocar diante desses dois polos? Repito, num partido pequeno, sem o fundo eleitoral, sem recursos financeiros. E um outro aspecto, com ideias que, para você chegar e pregá-las junto à grande massa, você precisaria de tempo, de rádio e de televisão nos grandes veículos. E salvo essas entrevistas, como por exemplo da 98, o tempo no programa eleitoral você não vai ter. Eu sou mais jovem, eu sou mais corajoso, eu sou mais inteligente do que eles e eu vou na cidade das pessoas. Então meus concorrentes não vão fazer o que eu faço. Então eu vou na cidade de todas as pessoas. Eu rodei praticamente Pernambuco inteiro, parei em todas as principais cidades. Onde eu não podia ir em rádio, eu ia na praça, eu ia conversar com as pessoas, eu gravava live com as pessoas, conversava com políticos da cidade. E eu vou fazer isso em todo o Brasil. Eu sou o único que vai fazer isso.